A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, estou ótima. Chegando mais um feriado, e aí o que vocês vão fazer? Vão viajar, vão passear? Muitos vivendo luto ainda, fase difícil, fase triste. Eu lembro que nos feriados eu ficava bem triste. Feriados e finais de semana, né? Porque eu estava sozinha. Lembro de ver famílias, maridos empurrando o carrinho de bebê, enquanto era eu mesma que tinha que empurrar. Eu lembro dessas fases assim e eu preferiria, na época, estar trabalhando na correria do dia a dia do que passar finais de semana sozinha. Eu lembro que era uma tortura. Geralmente eu estava em jejum. Geralmente eu buscava a Deus, eu me apegava ao Senhor para passar esses dias difíceis. E hoje eu vejo que passou, né? Então toda dor, tudo que a gente passa, nada é para sempre. A gente sempre avança. O Senhor, Ele cura as feridas. Ele nos dá uma nova oportunidade. Não é verdade? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre os filhos que não aceitam a possibilidade da restauração. Quem sugeriu esse tema aqui foi uma ouvinte aqui do canal. E ela disse, né? Os filhos não aceitam a possibilidade da restauração. Daí a pessoa que está orando para que o casamento seja restaurado também não quer magoar os filhos, não quer magoar a família. Mas vamos entender o propósito da família, né? Primeiro é Deus, depois o cônjuge e depois os filhos. Eu me incluo nessa categoria. Muitas pessoas, elas invertem isso. Coloca Deus, filhos, às vezes nem Deus, né? Deus tá lá em último, né? Coloca filhos, marido e Deus, quando lembra. E essa ordem, ela tem que estar certinha, né? Os filhos, eles devem honrar os pais, devem obediência aos pais. Mas o meu marido fez isso, fez aquilo, os filhos não querem nem ver. Eu entendo e me coloco muitas vezes no lugar deles. A gente fica com raiva. Quando você ama alguém que te machuca e machuca outras pessoas, te dói, né? Principalmente na situação quando a mãe é abandonada e também a pessoa é abandonada. O filho, a filha é abandonada. Então, é um abandono duplo na família, né? Tanto a mãe que ficou, o pai foi embora. Eu estou falando isso porque a maioria das vezes que eu vejo isso é em relação a filhos que ficaram com as mães. Eles geralmente falam que não aceita restauração, diferente de filhos que ficam com os pais, que é a minoria, mas aceitam mais, né? Aceitam mais a questão da volta. Agora, os filhos que ficam com a mãe e eles veem a dor da mãe, eles não querem a volta. Até porque sempre enfatizam, né? Olha tudo que você sofreu, olha tudo que você passou, nós não queremos. Só que aí vem a sua sabedoria que está buscando a restauração do teu casamento, a restauração da tua família. Os filhos, eles estão em terceiro lugar. Primeiro vem Deus, primeiro vem seu esposo ou a sua esposa e depois os filhos. E a gente fica triste, né, quando isso acontece, porque você está buscando a restauração e você tem esse impedimento dentro da sua casa. Só que uma coisa eu quero dizer a vocês, que Deus é perfeito. Não precisa se preocupar com isso. Deus vai colocando tudo no lugar. Vai orando para o Senhor quebrantar corações, para o Senhor estar ali na hora do perdão, para que tanto o esposo quanto filhos liberem o perdão, que coloquem a família como objetivo, né? Muitas vezes o objetivo é desfazer a família. O outro desfez, então nós não queremos mais. Não. Vai orando. A oração, ela tem muito poder. Eu falo que a nossa oração, ela tem muito poder. É o nosso canal de comunicação com Deus. Você vai orando, você vai buscando e o Senhor vai colocando tudo no lugar. Porque geralmente, quando acontece uma separação e que tem muitas desavenças, não são só os filhos que não querem o retorno do cônjuge. São os pais, né? São os amigos, familiares. Então, uma gama de gente que não quer. Mas é aí que tá. O que você está buscando? O que Deus está falando no teu coração? A gente tem que se guiar pela voz do Espírito Santo de Deus. Se você está buscando pela tua família, óbvio que vai ter uma convivência depois. Mas não se preocupa com isso. Não é agora que você tem que se preocupar com isso.
Você tem que se preocupar em orar para o Senhor tirar toda a mágoa, para o Senhor tirar todo o rancor, para o Senhor colocar paz na tua família. E ao longo do tempo, o Senhor vai colocando isso tudo no lugar. Assim como dizem em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então fique em paz. O Senhor mesmo colocará a paz, o Senhor mesmo vai colocando tudo no lugar. Eu lembro que tinha uma colega que ela tinha muito receio porque a família começou a odiar o marido. Até porque quem quer ver os seus familiares sofrer? Você acha que um pai quer ver um filho sofrer? Não quer. Você não quer que seu filho passe por isso. E se passar, você quer que ele saia dessa situação. E na época, o pai ficou assim indignado, né? E todo mundo fechou a cara pro marido. E também o marido não fazia nem questão, né? Foi lá viver com a outra e tal. Passou um tempo assim, um tempo grande. Ela já no deserto, teve um aniversário do filho ou da filha. Eu não lembro bem. E assim, o marido nem, né? A família já não queria nem ir por causa do marido. O marido muitas vezes nem participava. E ela foi orando, né? Ela foi colocando isso em oração. Porque ela sabia, se voltasse, ia ficar uma situação difícil. Ia ficar uma situação constrangedora. E ela começou a orar. E daí, o que aconteceu? Teve essa festa de aniversário e o esposo foi. E nesse dia, ele ajudou muito, sabe? Ele ajudou muito, assim, estava sempre atencioso. Ele estava, assim, um outro homem. E a família percebeu. E o pai falava que não aceitava, que isso, que aquilo. Nesse dia, nossa, parece que nunca tinha acontecido nada. Nada. O pai tratando bem, eles, assim, tudo na confraternização, parecia que não tinha se separado. Ela falou assim, que incrível como o Senhor faz, que parecia que eles nunca tinham se separado. E daí, depois disso, já combinaram pescaria, o pai e o marido, e tudo certo. Porque é o Senhor que coloca no lugar, é o Senhor que traz a paz. A gente tem que orar, né? O nosso papel aqui é orar, para que o Senhor traga paz, para que o Senhor traga contentamento, para que o Senhor tire toda mágoa, todo rancor, para que o Senhor esteja ali presente no perdão, liberando perdão de ambas as partes. E no resto, continua a oração. Por quê? Porque o Senhor sempre faz mais. Ele faz além daquilo que pensamos e imaginamos. Hoje, toda a minha família ama meu esposo. Na época, eu tenho certeza que ficaram rancorosos, né? A minha irmã chegou a falar bem assim, nem fala muito, porque já me dá raiva. Ela falava assim, eu já estou com raiva, eu vou ficar com mais raiva ainda. Então, quando acontecer alguma coisa, né, alguma discussão, alguma briga, ela fala, nem fala, porque eu já vou ficar com raiva. E daí, se você falar muito, né, o que acontece? As pessoas começam a ficar com raiva do cônjuge. Por isso que eu nem contava nada. Mas tem situações que ultrapassam, né, as barreiras. Não tem como você privar. Às vezes tem situações que as pessoas ficam sabendo. E muitas vezes ficam com raiva. E não tem como você falar nada. Você vai defender? Não tem como defender. Então, assim, eu, particularmente, eu procurava não falar. Eu já não falava porque eu não queria que ninguém falasse para mim alguma coisa ou que falasse dele. E também não queria que a moral dele, né, fosse arrastada mais do que já estava. Então, eu ficava quieta, em silêncio. Eu falava, Senhor, seja meu justificador. Faça justiça por mim. E assim o Senhor fazia. E hoje, nossa, minha família assim, sabe? Até minha irmã, ela se dá super bem com meu esposo. Querem sempre que a gente tá lá com eles. Então, eu falo que o Senhor, ele vai apaziguando. O Senhor apazigua a tempestade, o Senhor coloca amor, o Senhor coloca paz. Não se preocupa com isso. Mas meus filhos não aceitam de jeito nenhum. Olha, né? Tem uma hierarquia aí. Né? A gente tem que orar e colocar essa hierarquia para funcionar. Primeiro Deus, depois o casal e depois os filhos. Não adianta o filho querer mandar no pai ou na mãe, né? Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Isso daí não tem como. Até porque na palavra do Senhor está escrito honrar pai e mãe. E não tem uma condição. Honrar pai e mãe se eles forem bons. Honrar pai e mãe se eles te tratarem bem. Honrar pai e mãe se eles não saírem de casa. Não existe, não é condicional. É respeito, né? Eu não aceito essa situação, porém eu respeito. E eu tenho que ficar no lugar que me cabe como filho. Para isso, oração. Vai adiantar você falar? Não vai.
né? Assim como não adiantou falar quando o marido foi embora, assim como não adiantou falar quando quis voltar, não adianta, é oração. Oração e jejum, é isso que resolve, né? Oração e jejum, é isso que quebra barreiras. Eu lembro que eu jejuava muito, muito mesmo. E o jejum, assim, para mim, foi essencial. Primeiro, para mudar o meu ser, eu precisava de mudança. Curar as minhas feridas ali para eu ouvir realmente a voz do Espírito Santo. E depois, pela restauração do meu casamento, eu jejuei tanto para o Senhor libertar meu esposo. Eu jejuei tanto para o Senhor fazer a obra. Ai, só mais esse negócio de jejuar, ai, nem precisa disso. Cada um faz o que pode, né? Se você acha que não precisa, no meu caso precisou. Porque na palavra do Senhor está que castas de demônios são expulsas, senão pela força da oração e do jejum. Castas de demônios são expulsos pela oração e jejum. Então, quando você jejua, quando você ora, você está obedecendo ali a palavra do Senhor, que está escrita ali. Então, nós temos que jejuar para que o outro seja liberto. E nós também, sendo santificados, a gente santifica o nosso cônjuge, né? A minha santificação, se eu estou ali me santificando, vai alcançá-lo, não se preocupe. Então, é sobre isso, sobre essa hierarquia, honrar pai e mãe não ser condicional, é uma obrigação, é uma determinação do Senhor, nós honrarmos pai e mãe, não importa se o pai fez isso, aquilo e aquilo, nós temos que honrar, é dar honra, não significa que você vai aceitar o que ele faz, é diferente. Aqui não está dizendo assim, olha, você tem que honrar pai e mãe se... Não, não é condicional, é uma determinação, né? É um mandamento do Senhor. E no mais, oração, jejum, santificação. Não tem caça de demônios que resista o jejum e a oração. Amém? Então era esse recado que eu quero deixar para vocês. Desejar também um ótimo fim de semana, um ótimo feriado. Estejam bem, cuidem de si. Para quem tem dificuldade em jejuar, nós temos o e-book do jejum, tá? Com todos os jejuns, com datas, tudo certinho. Vou deixar o link aqui embaixo. E nós também temos o blog, que tem vários tipos de jejum. E temos também orações, que vão ajudá-los aí nessa batalha, que é vencida dia a dia, graças a Deus. Então, um abraço a vocês, aproveitem o feriado, aproveitem a família, fiquem bem, cuidem da mente, cuidem de si e o resto Deus faz. Um abraço no coração de todos vocês.